A paz do Senhor para todos mais uma vez. Estamos iniciando mais uma lição, a lição de número 5, que será ministrada dia 29 de janeiro de 2023, falando sobre o avivamento na igreja, na vida da igreja. Então estaremos trabalhando agora sobre o avivamento a partir da atuação do Espírito Santo. Desde já eu quero pedir a você que, ao visualizar o vídeo, deixe ali o seu like, compartilhe, e também se inscreva no canal para estar nos ajudando e para que possamos estar cada dia mais divulgando esse trabalho. Então estaremos falando sobre a lição de adulto, falando sobre o avivamento na vida da igreja. Estaremos trabalhando aqui sobre a visão da igreja primitiva, e depois tratando alguns assuntos relacionados à igreja da atualidade. O nosso textuário diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo 4, uma referência muito conhecida, principalmente no meio pentecostal. A verdade prática: ao longo dos anos, a igreja experimenta o avivamento por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Então nós estamos falando sobre essa ótica do avivamento na igreja a partir do derramamento do Espírito. Como já temos comentado em lições anteriores, a igreja ela continuava buscando essa promessa, e a igreja estava, em parte estava avivada, mas um avivamento muito local. E o derramamento do Espírito Santo serviu para que este avivamento fosse levado às outras pessoas, fora dos limites da cidade de Jerusalém. Porque até então o povo estava ali buscando em oração, mas estavam todos compactados ali dentro da cidade. Então, a partir do avivamento, do derramamento do Espírito Santo, é que a igreja foi dispersa, e a partir dessa dispersão o evangelho começou a ser espalhado, como está na promessa, Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, até então, eles estavam só dentro da região de Jerusalém e Judeia. Então, estaremos trabalhando um pouco sobre esse assunto. Introdução. A igreja do primeiro século era uma igreja que andava na direção do Espírito Santo. Os dons eram algo comum entre os crentes, e isto impactou a geração da época. O batismo com o Espírito Santo era algo que fazia parte da igreja. Isso é notório em todo o livro de Atos. A igreja era uma igreja militante e triunfante. Nada parava a igreja. E quanto mais era perseguida, mais ela crescia. Então a gente vê que no início da igreja primitiva, após Jesus ser assunto ao céu, ele tinha falado para que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Então, ali no livro de Atos, no capítulo 2, essa promessa é concretizada. Eles estavam ali no cenáculo, aproximadamente 120 irmãos, e ali o Espírito Santo desce sobre eles, em forma de fogo, com uma voz, de um vento muito veemente, como se fosse um vento veemente, impetuoso, e ali pousado sobre cada um deles, eles começam a falar em outras línguas. E isso impactou as pessoas que estavam ali em Jerusalém, sendo uma grande festa, de Pentecostes. Por isso é chamado Dia de Pentecostes, porque está relacionado à festa que estava acontecendo em Jerusalém, Então veio de onde veio o nome Pentecostes, e de onde veio também o que nós somos conhecidos hoje como o povo pentecostal, por causa do derramamento do Espírito que aconteceu no dia de Pentecostes em Jerusalém. A partir dali, a igreja, no livro de Atos, nós percebemos essa atuação contínua. Não ficou só no livro de Atos, não ficou só no capítulo 2 de Atos, mas ela aparece mais algumas vezes na Bíblia. E nós vamos ver, não com o mesmo derramamento, na mesma quantidade de pessoas como aconteceu no dia de Pentecostes, mas a gente percebe que era algo que era notório. O apóstolo Paulo, ele foi batizado com o Espírito Santo, e a Bíblia não relata qual momento da sua vida, mas ele diz que falava em línguas estranhas, Então, a gente vê que o batismo com o Espírito Santo era muito comum na igreja primitiva. E é interessante que a partir do batismo com o Espírito Santo,
a igreja também se tornou não só uma igreja militante, mas uma igreja triunfante, uma igreja que não temia a perseguição, porque o Espírito Santo deu força para esta igreja para que ela continuasse caminhando, né? Então, antes do batismo com o Espírito Santo, eram poucos crentes, né? Alguns até ainda com medo, mas o revestimento do poder, ele veio exatamente para encorajar. Pega, por exemplo, a vida do apóstolo Pedro antes do batismo e depois do batismo, a diferença que há de comportamento, né? Antes do batismo, né, ele era uma pessoa que tinha medo, era uma pessoa impulsiva, mas após o batismo ele era uma pessoa corajosa, né? Aquelas mesmas autoridades que ele negou a Cristo, né, ali diante deles de conhecer Cristo, aquelas mesmas autoridades, depois ele teve coragem de encará-los, né, e até desafiá-los, porque o Espírito Santo estava com ele, dando ele força para isso. Então o Espírito Santo veio para fortalecer, e uma igreja que não só que milita, que luta, mas uma igreja também que, através do derramamento do Espírito, ela passa a triunfar, né? Ela passa a vencer. Enquanto mais era perseguida, muito mais ela crescia. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com a igreja constantemente, né? Então, esse será o assunto tratado nessa lição. E para receber o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo tem o público-alvo, chamado abrangente de Jesus. Quais as características, condições para receber o batismo com o Espírito Santo? O que é que eu preciso? A primeira coisa é ser salvo, né? A segunda coisa, né, nós temos aqui, é a obediência, né? E a terceira coisa é a santificação. Por quê? O batismo com o Espírito Santo, ele não vai habitar numa pessoa, ele não vai batizar uma pessoa que não esteja cumprindo esses requisitos aqui. Que não seja uma pessoa que não tenha se arrependido, que não seja uma pessoa que não obedeça a palavra, e também não vai batizar uma pessoa que não busque a santificação, né? Aqui diz capítulo 12, 14 de Hebreus: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele jamais batizaria uma pessoa que não preenchesse pelo menos esses 3 requisitos aqui. Pode acontecer da pessoa aceitar a Cristo e no exato momento da aceitação ele ser batizado com o Espírito Santo? Pode. Ele se arrependeu, a partir dali ele está com o coração voltado para a obediência e automaticamente ele foi justificado e regenerado. A santificação começa a ser progressiva na vida dele. Nós falamos sobre a santificação progressiva, não é a santificação definitiva, final, mas é progressiva. Então, a partir dali, ele pode ser, a partir do momento que ele aceita Cristo. Nós temos um caso desse, vamos falar daqui a pouco, sobre um caso que aconteceu de pessoas que arrependeu, era obediente e automaticamente a santificação brotou na vida dele, passou a ser separado. Santificação nós estudamos que é pessoas que são separadas para alguma coisa, né? Então nós temos aqui a promessa é para todos os salvos. Por que a gente coloca isso? Porque não há batismo com o Espírito Santo sem primeiro a pessoa ser regenerado, ser justificado. A salvação ela vem primeiro. O batismo com o Espírito Santo vem após ao processo da salvação. Como o próprio texto de Atos 2 afirma, a promessa é para todos os que abraçam a salvação e se unem ao corpo, cujo cabeça é Cristo. Não existe batismo com o Espírito Santo fora da igreja. Eu coloquei aqui organismo, por quê? Porque eu não estou dizendo da igreja como congregação, como um grupo de pessoas, como uma igreja instituição, mas uma igreja que pertence ao corpo de Cristo. Não há batismo com o Espírito Santo se você não estiver inserido no corpo de Cristo. Então não estou me referindo aqui à igreja no sentido denominacional, mas no sentido de igreja, corpo de Cristo. Observamos que a primeira mensagem é a da salvação, que é uma vestimenta. A segunda já é um revestimento. Todo crente salvo precisa desse revestimento para fazer a obra de Deus aqui. Então todos nós precisamos desse revestimento. Nós precisamos da vestimenta da salvação para morar no céu, mas para fazer a obra de Deus, precisamos do revestimento do Espírito Santo. É como se fosse uma segunda veste sobre aquela que nós já temos. Então, não há como eu receber isso se eu não estiver inserido no corpo, porque o corpo é que vai trabalhar e cujo cabeça é Cristo. Então, eu preciso estar inserido na igreja. Volto a dizer, eu estou me referindo à igreja como organismo, não à igreja como organização, igreja denominacional, mas uma igreja como o corpo de Cristo. Então, precisa estar inserido para que eu receba. Jesus falou assim que ele iria
para o Pai e mandaria o Consolador. Ele falou, essa promessa é para os crentes, não é para pessoas que não servem a Deus. Então ele fala, se eu não for, o Consolador não virá. E ele ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então ele estava falando para crentes que já eram salvos, né? Engano do cessacionismo. É uma corrente teológica que afirma que os dons foram só para a igreja do primeiro século. É uma teologia defendida por igrejas reformadas. Essa doutrina até hoje combate os pentecostais sobre os dons espirituais. Apegam muito em alguns exageros para defender as suas ideias. Os pentecostais defendem a atualidade da promessa acompanhada da evidência física do falar em línguas. Então eu coloquei aqui 2 pontos importantes a ser observado. O primeiro, o que é cessacionismo? É a linhagem da igreja reformada, né? Parte lá de Lutero, Calvino, né? Que não aceita, que não entende o batismo com o Espírito Santo como algo atual. Eles entendem que o batismo com o Espírito Santo, né? Existe uma linha que diz que a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, automaticamente ele já é batizado com o Espírito Santo. E os dons espirituais, eles acreditam que, na maneira que aparecem em Atos, foi só para a igreja primitiva, né? Então, é uma coisa que aconteceu lá, principalmente o falar em línguas, né? Por exemplo, nas igrejas reformadas, nas tradicionais, históricas, eles até creem na cura, creem em profecia, mas a língua estranha eles falam que é só lá para o início do primeiro século, então eles não acreditam no dom de línguas. Até acredita no sentido de uma língua interpretativa, como aconteceu em Atos, mas não vou entrar no mérito aqui. Só para entendermos, o sensacionismo exatamente porque eles dizem que os dons cessaram, né? Então o batismo com o Espírito Santo para eles é a partir da salvação e os dons espirituais cessaram na igreja primitiva. Os pentecostais defendem a atualidade da promessa, acompanhado da evidência física do falar em línguas. Quem são os pentecostais? É exatamente aqueles que nasceram, né, a partir do movimento da Rua Azusa, né? Aonde ali o Espírito Santo desceu sobre um grupo de pessoas, né? E ali começou a falar línguas estranhas e os sinais começaram a acontecer. Depois esse grupo, né, 2 missionários vieram para o Brasil, estaremos falando em lições posteriores sobre esses missionários, e aí funda a igreja, né, que é pioneira nesse quesito, né, uma das pioneiras sobre o batismo com o Espírito Santo. A Assembleia de Deus, ela se destaca e cresce muito com isso, né? Estaremos falando sobre isso também. Então, quando falamos pentecostais, hoje não podemos dizer que é só a Assembleia de Deus. Já existia igrejas que já tinham visões pentecostais, como a Igreja Cristã do Brasil, bem um pouco antes da Assembleia de Deus, em 1906. Já existia Cristã do Brasil e eles acreditavam no batismo com o Espírito Santo. Só que quem difundiu mesmo a doutrina foi a Assembleia de Deus. E acompanhado da evidência de falar em línguas. Isso aqui nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a evidência, eu coloquei aqui os pentecostais defendem, né? A evidência. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela colocou agora, em um dos seus tópicos ali, a evidência como uma doutrina da igreja, né? Eu vou trabalhar um pouquinho sobre isso aí, talvez algo polêmico, mas é a minha opinião pessoal. Eu sou pentecostal, sou assembleano há mais de 30 anos, mas a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão aqui, porque quem que ensinou que o batismo com o Espírito Santo é acompanhado de evidência de línguas estranhas? Foi o William Seymour. William Seymour foi o camarada que levou esse dom espiritual para a Rua Azusa, que levou o batismo com o Espírito Santo. Ele aconteceu esse movimento, né? E ele, lá na Rua Azusa, então, ele começou a ensinar que todos que eram batizados falavam em línguas, então eles entenderam que evidência, né? É importante eu entender por que evidência, ou qual o sentido de evidência. Para que eu preciso de evidência do dom espiritual, né? E que essa evidência tem que ser a língua estranha, né? Eu já vai trabalhar um pouquinho, por quê? Porque na Bíblia não existe dom espiritual, que a Bíblia não deixa detalhes, isso é interpretação, né? Isso é interpretação, não deixa, a palavra evidência nem tem na Bíblia. Então, evidência para quem? Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele só vai saber se ele é batizado, se ele falar línguas, ou é para que alguém saiba que ele é batizado. Porque às vezes a gente pensa muito sobre isso, que a pessoa que sabe que ele é batizado com o Espírito Santo através da língua estranha. Então, vou trabalhar aqui alguns textos só para a gente discutir, mas igual eu falo, minha opinião, se você discordar, né, tá tranquilo, não tem problema, mas eu discordo um pouco dessa ideia por alguns motivos que aqui eu deixo no quadro aqui, ó.
Primeira, línguas na igreja primitiva. Então, são os textos que os pentecostais usam, né? Nós, pentecostais, usamos para defender a evidência de línguas. Só que quando você vai analisar o texto, a gente precisa ter alguns pontos que devem ser observados. Primeiro, no Pentecoste, as línguas eram estranhas para quem fala, mas não era para quem ouvia. Foi falado 14 idiomas e foi falado das grandezas de Deus. Então, o primeiro fato, na língua de Pentecostes, foi uma língua atípica. Por quê? Porque foram falados dialetos, né? A glossolalia que aparece no início, quando as pessoas falam, mas as pessoas estão falando no nosso dialeto, na língua daquelas pessoas. Então, era uma língua estranha para quem falava, mas não era estranho para quem ouvia. Então, ela não foi evidência para quem falava, foi evidência para quem ouvia, porque ouvia e falava das grandezas de Deus. Era evangelizado através da língua estranha. Essa, inclusive, é uma ideia que os reformados defendem, de que a língua tinha somente essa função. Então, esse é um dos textos usados. O segundo texto é o na casa de Cornélio, lá no Atos 10, 45 e 46. Então lá, quando o Cornélio ouve a mensagem, junto com sua família na sua casa, diz a Bíblia que de repente o Espírito Santo desceu sobre eles. E ali aparecem algumas coisas que precisam ser observadas. Primeiro aparece a palavra dom, e não a palavra evidência, não aparece evidência. E magnificavam a Deus. Como saberia que magnificava a Deus se não houvesse interpretação ou variedade de línguas? Então, o que eu quero mostrar é que parece que quando você lê o texto, não apareceu só línguas estranhas. Porque hoje você chega na igreja, tem um monte de gente falando língua estranha, mas não tem nenhuma interpretação, então você não sabe o que está dizendo. Na casa de Cornélio, fala que eles falavam das grandezas de Deus. Então, o que eu posso deduzir é que não foi só o dom de línguas estranhas, porque alguém entendeu o que estava acontecendo e sabia que eles estavam falando das grandezas de Deus. Possivelmente possa ser que houve um intérprete ou as línguas foram relacionadas à língua da época. Porém, nós precisamos entender que estava na casa de Cornélio e ali o que prevalecia naquele período era o grego, né? Que era a língua dos discípulos. Então, se eles falavam das grandezas de Deus, provavelmente aquelas línguas estavam sendo acompanhadas de alguma interpretação. O texto deixa mais claro isso do que eu falar que só houve línguas estranhas ali. Eles falam, porque fulano está falando língua estranha, está falando da grandeza de Deus. Como eu vou saber que uma pessoa que está falando em língua estranha está falando da grandeza de Deus, né? Pode estar falando uma língua da carne. Eu não sei, eu não tenho interpretação, não tenho dom de discernir o Espírito para discernir o que está acontecendo. Então, para eu saber que a pessoa está falando das grandezas de Deus, não é só o fato dele embolar a língua, é o fato de eu entender que está sendo dito. Então, é um ponto que precisamos observar. O terceiro caso, Atos capítulo 19, versículo 6. Lá diz que Paulo chega em Éfeso, né? E ali tinha 12 varões que eram discípulos de João Batista, e ele falou, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Eles falaram assim, nós nem sabíamos que há Espírito Santo, que é batismo. Aí Paulo impõe as mãos sobre eles, e então eles começam a falar línguas estranhas e profetizar. Então nós vemos aqui dois dons aparecendo, né? Dois dons que aparecem ali no batismo. Então, em todos os casos aqui, nós temos algo semelhante. Aqui não foi língua estranha, essa língua que ninguém entende, que só que se houver intérprete, alguém entendeu. Aqui nós temos alguém que falava das grandezas de Deus, e aqui nós temos línguas estranhas e profecia no mesmo ato do batismo. Então, se eu fosse usar os dois textos, isso aqui eu já descartava, porque isso aqui não dá para mostrar que é evidência, porque aparece dois dons no derramamento do Espírito. Então, o que vamos entender aqui? Às vezes que as línguas aparecem foram acompanhadas de profecias ou interpretação, e nunca de uma maneira incompreensível. Então, todas as vezes que ela apareceu aqui, ela trouxe alguma mensagem. Aqui falava da grandeza de Deus, né? Aqui as pessoas converteram 3.000 almas através de ouvir no próprio idioma, que falava da grandeza de Deus, e aqui profetizavam. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então, na minha opinião, os três textos não me dar uma prova eficaz de que a língua estranha é a única evidência. Eu acredito que ela é uma das evidências, mas eu posso ser batizado com o Espírito Santo e profetizar. Aí você diz assim, mas todo crente batizado fala língua estranha. Paulo diz aos Coríntios, porventura falais vós todos em línguas? Ou todos vós profetizam? Ele está falando para pessoas batizadas. Então, no entender de Paulo, existem pessoas que profetizam, mas não falam em línguas. Porventura, todos vós falam línguas? Todos vós profetizam?
Ele faz essa pergunta lá. Então, é uma hipótese de que a língua estranha não seja uma evidência como, né, nós assembleanos pregamos. Eu, particularmente, sou assembleano, mas eu discordo dessa ideia, né? E é interessante também que quando você vai estudar o texto, a gente precisa tomar cuidado, porque o William Seymour, como aconteceu a língua estranha lá, né, e em Rua Azul e depois no Brasil, né, ela ficou muito evidenciada. Então, algumas pessoas, para saber se alguém era batizado, ele tinha que ouvir falar a língua estranha. Então, isso começou a virar essa doutrina de evidência. A Bíblia não fala que é evidência. E detalhe, se eu falasse que a língua estranha é a única evidência, eu colocaria ela acima da profecia. Mas Paulo fala que a profecia é maior do que a língua. Porque o que fala a língua, se não vai intérprete, ele vai ser interpretado por outras pessoas como louco, como bárbaro, mas o que profetiza edifica todo mundo. Então ele fala que o dom de profecia é maior do que a língua. Se eu colocar a língua como evidência do batismo, eu coloco ela acima do dom da profecia. Eu vou ensinar para a igreja que o mais importante primeiro é buscar a língua, depois profecia. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Mas é uma doutrina, isso não interfere nada, se a pessoa quiser achar que é evidência, e eu só estou mostrando que dentro do texto não dá base para eu crer nisso, para eu ensinar isso. Então eu particularmente não ensino que língua estranha é evidência. Eu ensino que ela é uma das evidências. Pode ser língua estranha, pode ser profecia, tem que ser um dom espiritual. Para evidenciar que a pessoa é batizada, tem que ser um dom espiritual. Agora, eu não afirmo que é língua estranha, porque os textos não me dão margem. A língua estranha não está isolada. Em todos os casos aqui, a língua estranha não está sozinha, né? Aí tem um outro fato que é lá em Atos capítulo 8, quando Filipe chega em Samaria, diz que Simão viu as pessoas recebendo batismo para o Espírito Santo e ficou tão empolgado que ele queria até comprar, né? Pedro, melhor dizendo, orou, ele queria comprar. Aí a pessoa sabe, ele viu alguma coisa estranha. Aí deduz-se que foi língua estranha, mas pode ter sido profecia, pode ter sido um dom de discernimento, pode ter sido uma cura. A Bíblia, o texto não diz o que ele viu, fala que ele viu algo sobrenatural e quis comprar. Então eu não posso forçar o texto e colocar algo que o texto não está me dizendo. Ah, não, ele ouviu algo estranho ali, ele ouviu a língua estranha, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não afirmar. Igual eu falei, estou trabalhando com a Bíblia, né? Mostrando aqui ó, principalmente essa aqui, que é um dos textos usados: línguas estranhas e profetizavam. Então são dois dons no batismo dos 12 varões de Éfeso. Então, só para vocês entenderem aí. E aí a gente trabalha com os dons espirituais nesta visão aqui, né? Nós classificamos os dons lá de Corinto, lógico que aqui não estão todos, né? Há uma outra lista, mas a principal lista é essa aqui: revelação, sabedoria, conhecimento e discernimento, elocução, profecia, língua, interpretação e poder. Dons de curar, maravilhas e fé. O que é revelação? Revelação é aquilo que a sua mente, né? A sua mente, os seus olhos, né, estão vendo, né, vê a lei do... Então, você vê através da sabedoria, do conhecimento, do discernimento de espírito. Através do discernimento, você sabe se a pessoa é um espírito de Deus ou não. Paulo teve um caso desse com a jovem que falava que eles eram grandes pregadores e eram um demônio. O dom de profecia chama elocução porque é o que é falado, né, da língua, né, profecia, línguas e interpretação. E o dom de poder que você usa as mãos. Então, nós temos visão, língua e mão. É uma maneira que a gente trabalha essa lista de 1 Coríntios, né. O dinamismo da igreja apostólica. Então, voltando aqui, só para fechar o assunto, então, essa é a opinião que eu tenho em relação a isso, né. Eu já tive a oportunidade de lecionar isso numa igreja, né. E eu trabalho nessa visão porque eu não consegui ver no texto, mesmo que a nossa declaração aceite isso, né? Eu preciso dizer que a nossa declaração não é a Bíblia, né? Então, é uma interpretação, eu aceito ela, mas nesse caso aí, né, a gente fica com a palavra que tem força de fé, né? É a palavra de Deus quem fala. Qualquer livro, né? Eu tenho aqui meus livros aqui, ó, são grandes teólogos, mas pode olhar que todos eles têm falhas. São homens de Deus que fizeram, mas a única que não contém falhas é a palavra de Deus. Então tem que tomar muito cuidado. O dinamismo, né? A igreja nasce avivada. A descida do Espírito Santo marca o início de uma igreja militante que iria impactar a sua geração. Foi só depois desse episódio que a igreja recebeu o grande avivamento. Apesar de a igreja já ser uma igreja viva, ela precisou de um reforço. Não adianta entender o processo se eu não fazer parte dele.
Então foi a partir do Espírito Santo descer sobre a igreja, nós falamos logo no início, é que a igreja entendeu que ela não tinha que ficar só em Jerusalém, ela tinha que sair, né? Ela tinha que correr atrás e buscar as almas. Então nós vemos um grande avivamento acontecendo ali em Pentecostes, com 3.000 homens convertendo, e depois no segundo sermão acrescenta-se para 5.000, e a igreja começou a crescer. Então o Espírito Santo começou a impulsionar a igreja para um avivamento que era até então local, se tornando um avivamento mais universal, né? Então o Espírito Santo na igreja não é para enfeitar a vida de crente, dom espiritual não é para enfeitar, não é para mostrar a minha espiritualidade. O que mostra a minha espiritualidade é fruto do Espírito, é meu caráter. O Espírito Santo, ele veio na minha vida para transformar a minha vida, meu caráter. Então, o meu caráter mostra quem eu sou. Os dons do Espírito mostram o que eu posso fazer. E para Deus o que conta não é o que eu posso fazer, é quem eu sou. Então, o dom espiritual não me dá santidade. Ele já é para pessoas que são santas. Nós falamos aqui os 3 primeiros passos. Obedecer, né? Ser salvo, obediente e ser santo. Então, para receber o batismo com o Espírito Santo, eu preciso ser santo. Então, ele não me traz santificação. E eu vou ser santo através do fruto do Espírito e não dos dons espirituais, né? Então, não adianta eu entender o processo se eu não fizer parte dele, né? A igreja depois do Pentecoste. Antes do Pentecoste, a igreja já estava avivada. Mas esse avivamento era local e a igreja é universal. Ou seja, precisamos do avivamento para impactar o mundo. Antes do Pentecoste, a igreja estava estagnada. Depois veremos a igreja sendo perseguida e mesmo assim perseverante, no propósito de evangelizar a qualquer custo. Pedro, antes de Pentecoste, era impulsivo e medroso. Depois do Pentecoste, vemos ele desafiando as autoridades que o queriam calar, né? Eles falaram assim: nós vamos te soltar e vocês param de falar desse Jesus. Ele diz: importa mais ouvir a Deus do que aos homens. O mesmo Pedro, que um pouco tempo atrás tinha negado que era discípulo de Jesus diante de uma mulher, né? Agora, e depois cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, porque não entendia o processo do sacrifício de Jesus. Esse mesmo Pedro agora, ele tem essa autoridade, né, a partir do Espírito Santo na vida dele. Então, para isso que ele serve. O Espírito Santo é para te dar força, te dar coragem, né? Te dar autoridade. O ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito Santo. Assim como na igreja primitiva, a igreja precisa pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Os dons devem ser atual na vida de uma igreja avivada, pois é uma das maneiras de demonstrarmos o que Deus pode fazer. Paulo expressou isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3 a 5. Segundo Paulo, isso é para que a pregação não seja apoiada em sabedoria humana. Paulo fala: a minha pregação não foi em vós só por meio de vãs filosofias, palavra persuasiva de vãs filosofias, mas em demonstração de poder. Como é que eu vou fazer isso? Através dos dons espirituais. Então o dom espiritual é para demonstrar, né, o que Deus pode fazer. Às vezes nós pregamos teoria, mas o dom do Espírito Santo é prática, né? Eu prego teoria, mas quando eu não convenço pela teoria, pela técnica, o dom espiritual vem para convencer, porque ele faz coisa que só Deus pode fazer. Nós temos um caso semelhante. Quando Moisés foi no Egito, o que Deus falou com ele? Ele falou assim: mas se eles não crerem? E aí Deus deu a ele a vara, coloca a vara no chão, a vara transforma em serpente. Agora põe a mão no teu seio, a mão ficou leprosa. Então precisou que Moisés mostrasse algo sobrenatural para Faraó entender que era Deus que estava mandando, né? Moisés poderia chegar lá simplesmente usar um monte de argumento, né? Mas não, Deus falou: se eles não aceitar. E mesmo assim teve que mandar mais 10 pragas no Egito para que ele fosse glorificado. Então observa que ele foi glorificado através da manifestação de sinais. Então é para isso que serve o dom espiritual. É para que o mundo possa crer, né? João fala que muitos dos que Jesus fez, se fosse escrito, não caberia, né, na Bíblia, usando uma hipérbole. Mas ele diz assim: mas esses foram escritos para que creiam, né? Os sinais foram escritos para que creiam. Então é para isso que acontece. Às vezes a pessoa duvida do que nós falamos, o dom espiritual mostra, né? Paulo fala: eu não só preguei palavras, mas eu demonstrei em poder, né? Então o dom espiritual é para isso. Então uma igreja avivada, ela vai estar atuando. Hoje nós temos um problema, que as igrejas hoje pentecostais está focada, algumas, né,
mas em dom espiritual, em batismo com o Espírito Santo, corrigindo, em profecia e língua estranha. De vez em quando, uma cura. Outros focam muito mais em curas, né? Mas a igreja deveria ser revestida com todos os dons espirituais, como a igreja de Corinto. Paulo fala, não vos falta nenhum dom. Então a igreja tinha que ter todos, porque nós evitaríamos muita coisa, né? Por exemplo, um falso profeta, aparece lá um dom de discernimento, discerne que é profecia errada, uma falsa língua, aparece uma pessoa com dom de interpretação, interpreta e pode ver que não há língua espiritual. Então, existem, né, dons espirituais, a igreja deveria estar revestida de todos eles, mas hoje temos igreja que é só língua estranha e profecia. Alguns pregadores sobem nos púlpitos e começam a falar língua estranha e profetizar, revelar, usa só a primeira parte que nós passamos lá, os dons de revelação. Mas quando é para curar o enfermo, o camarada entra enfermo, sai enfermo, paralítico entra paralítico, sai paralítico, né? Cego entra cego e sai cego. Ou seja, o mesmo Deus que tem poder para dar revelação, para dar profecia, para dar língua estranha, o mesmo Deus tem poder para dar cura. Então é muito perigoso nós acharmos que somos pentecostais de 2 ou 3 dons. Não, deveria ser pentecostais de todos os 9 dons. Então, da mesma maneira que Deus me usa no dom da profecia, eu deveria ter a mesma fé para chegar para um paralítico e mandar ele levantar a cadeira de roda, soltar a muleta, ou até mesmo ressuscitar um morto, né? E infelizmente não é isso que a gente vê. A gente vê muitas pregações por aí, onde as pessoas descem do púlpito, fazem aquele show, né? E começa a revelar, começa a pregar, né, para as pessoas ali, faz aquele reteté, mas depois só fica naquilo ali. Tem gente ali que entrou doente, sai doente, entrou com problema, sai com problema e fala. Aí quando vai falar, ele quer jogar a culpa na pessoa. Ah, porque a pessoa não teve fé. Aí eu falo, se a pessoa tivesse fé, não precisaria do pregador, ele tem o mesmo acesso que o pregador tem a Deus. Então às vezes precisa da minha fé ser superior à fé daquelas pessoas. Então é muito perigoso, né, a gente ficar prometendo. Hoje os pregadores, né, muitos pregadores, muitas igrejas ficam prometendo muita coisa, usando persuasão. Então, cuidado com isso, né? Autenticado por Deus. Um ministério não pode ser firmado apenas em instrumentos formais, acadêmicos, seguindo padrões pedagógicos ou didáticos. O que é isso? É aquele ministério que a gente prega, né, que a gente ensina. Na área do ensino isso é muito comum. A gente trabalha muito com teologia, com conhecimento teológico, cultural, né, original, e às vezes isso foge um pouquinho daquela parte aplicativa, aplicação espiritual, oração, jejum e tal, né? Parece que são coisas que estão meio distintas, né? Então o que o comentarista está dizendo? Que o ministério não pode ser firmado apenas nesses instrumentos. Eu não posso levar uma teologia, um conhecimento sem ser regado pelo poder e pela unção do Espírito Santo, porque senão vai ser só demagogia, né? Existe muita demagogia nisso aí, eu procurar ensinar. É lógico que quando nós falamos de estudo bíblico, é um pouco diferente, o estudo bíblico é trazer conhecimento, né? Mas esse conhecimento, depois que a pessoa passa a conhecer, eu preciso trazer para essa pessoa a aplicação. E às vezes nós ficamos só na parte teórica, só na parte acadêmica, né? Discutindo temas teológicos. Na internet tem muito isso, pessoas debatendo temas. Hoje nós temos um debate muito grande na internet sobre Armínio, né, e Calvino, né? Os arminianos brigando contra o calvinismo, né? Aquela coisa que não leva a lugar nenhum, não salva ninguém, não liberta, traz a confusão na cabeça de alguém que estiver assistindo, porque são crentes brigando assuntos teológicos na internet. Nem deveria, né? Mas infelizmente traz essas coisas. Aí uma pessoa que não é cristão assiste lá um calvinista, depois assiste um arminiano, mas os cantos estão brigando entre eles, né? São todos cristãos do mesmo Cristo. E, nossa, é muito perigoso. Na história isso aconteceu, quando você estuda a história da igreja. Mas quando você leva isso para debate, né? E às vezes há alguns momentos em que fica acalorado, né? Já vi casos de arminiano, principalmente os arminianos, que eu sou arminiano, né? Puxo mais para esse lado do Armínio, do livre-arbítrio, mas às vezes nós temos a tendência de sermos mais radicais, né? E isso é muito perigoso, né? Então, são assuntos, são teologias acadêmicas que não levam ninguém a lugar nenhum, né? Deus precisa estar presente na vida dos seus servos e, através dos dons, autenticar a mensagem pregada. Quando os magos tentaram imitar os milagres de Moisés, ele não conseguiu e afirmaram: isso é só o dedo de Deus, ou seja, a mensagem deve ser autenticada com sinais e prodígios.
Então, quando eu falo que Jesus cura paralítico, isso é perigoso, porque eu preciso, se alguém falar assim, então me prova, né? Eu estou pregando numa igreja, Deus pode curar um paralítico, então chega um paralítico, então cura, e aí? Né? Eu preciso ter esse cuidado, né? Eu vou admitir que eu não tenho fé para aquele ato ali, né? Mas nós pregamos muita coisa que na prática a gente não faz, então a gente volta lá atrás, porque o teólogo fica só na teologia, só na didática, mas tem pregador também que está só na didática, ele fala, mas nada acontece, né? Já vi casos acontecer de Jesus curar, né? Não estou dizendo que isso não aconteça, mas eu já vi pregador falar que vai orar para curar e as pessoas não são curadas, né? Então, um verdadeiro pregador, uma verdadeira mensagem precisa ser autenticado com sinais e prodígios. Jesus, ele não só ensinava, mas ele fazia, né? Ele chegava e curava os enfermos. O que irritava os fariseus era o fato dos fariseus ter a lei, ser conhecido da lei igual a Jesus, mas não tinha o mesmo poder que Jesus tinha. E assim a igreja primitiva era comum milagres, né? Você vê na igreja primitiva, o que você menos vê na igreja primitiva, nós falamos da evidência dos dons espirituais. O que você menos vê na igreja primitiva é línguas estranhas. O que você mais vê são milagres, curas, paralíticos, mortos sendo ressuscitados. Né? Você só vê, nós mostramos 3 textos onde aparece língua estranha, mas em todo o livro de Atos, o que mais aparece são os milagres, né? As curas, os aventais de Paulo sendo curado, curando pessoas, a sombra de Pedro, são milagres. Então, eu poderia dizer que esses dons evidenciam muito mais o batismo com a expressão do que a língua estranha, porque eles trazem, se você começar a falar a língua estranha para uma pessoa e não tiver intérprete, ele vai achar que você é louco, mas se você cura um paralítico, ele vai para repensar a ideia. Então, é interessante que na igreja primitiva, no livro de Atos, o que você mais vê, o dom que mais aparece é o dom de profecia, nós temos alguns casos, e o que mais aparece mesmo é o dom de milagres. E esse dom que autentica o ministério, né? Os sinais, né? A glória é de Cristo. Isso aqui é outra coisa importante. O ministério ungido precisa glorificar a Cristo e não ao homem. É um perigo quando colocamos no centro o vaso e não o oleiro. Quem dá forma ao vaso é o oleiro. Traduzindo, o vaso é o que o oleiro quiser que ele seja. Muitos pregadores, infelizmente, usam seus dons e talentos para se autopromover. Se acham semideuses. Tudo que fazemos no reino tem que glorificar a Cristo e somente a Ele. Né? Hoje nós temos esse problema. O camarada vai pregar numa igreja e lá ele cura alguém, né? Ele usa aquilo para ornamentar o seu ministério. Ele usa aquilo como se fosse algo assim, para autenticar seu ministério e levando aquilo como se fosse algo que partiu dele, né? Não tem a humildade de deixar a glória para Cristo, né? E então assim, é muito perigoso. Então, nós na mão de Deus somos só o vaso, e o oleiro que é o dono, ele que sabe, ele que aperfeiçoa o vaso. Então, eu não posso deixar que o vaso seja mais importante que o oleiro, né? Deus falou isso, porventura o barro poderá reclamar contra o oleiro, tá? Quando Deus fala em relação a Israel. Então, existem muitas pessoas, né, muitos pregadores, muitos pastores, né, que usam os seus dons, né, para se autopromover. Hoje em dia, infelizmente, até para vender, né, a simonia, barganhando, né? Temos muitos casos de pessoas pedindo dinheiro para curar, e ainda usa até um argumento: se você não daria até a sua vida para ter esse dom, o dom é de Deus, então tem que ser dado de graça. Aí eu já vi alguém falar assim: você não pagaria fortuna para um médico? Aqui você vai pagar muito menos, né? E aí oferece o dom, vendendo o dom, né? E às vezes a pessoa até paga acreditando que vai acontecer. Então isso é muito perigoso, e eu posso estar cometendo um grande erro de usar aquilo que Deus me deu para dar, né? Para dar, eu estar vendendo, né? Você não vai encontrar isso na Bíblia em lugar nenhum, alguém vendendo um dom espiritual. Eles faziam naturalmente, fazia parte da pregação do evangelho. Onde eles passavam, eles curavam pessoas, e ali ninguém tinha que ofertar nada, né? Quando eles falaram de dinheiro com Pedro, o que ele falou? Assim: eu não quero mexer com isso não, eu não quero, eu vou continuar no jejum, na oração. Escolhe entre vocês diáconos aí para cuidar disso aí, porque eu não quero saber de dinheiro, eu quero fazer a obra, curar enfermos. Pedro poderia falar assim: não, então vamos fazer um caixa aqui para você doar tanto para o nosso ministério aí, porque nós somos, né? Pedro não tem nada disso, né? Paulo, o maior pregador de todos os tempos, cheio do Espírito Santo, cheio dos dons espirituais, no final do seu ministério, lá no capítulo 28 de Atos, ele mora numa casa
alugada em Roma. Ele não tinha nenhuma casa, não tinha nenhum bem material, não era rico, né? Um homem que, se fosse hoje, seria conhecido no planeta. Hoje ele é conhecido no planeta. Então, onde se fala de cristianismo, o nome de Paulo aparece. Mas na igreja primitiva, ele era o maior discípulo mais conhecido que existia. E você não vê em momento algum Paulo ostentando riqueza em nome dos dons, ainda usando ainda digno obreiro do seu salário, né? Ele chegou a trabalhar em tendas, né? Para não ter que arrancar dinheiro da igreja. Então é muito perigoso. Uma pessoa que poderia, eu tenho certeza que se Paulo chegasse na igreja e pedisse uma oferta, né, muita gente, né, que foi curado por ele daria de coração, mas Paulo não tinha. Ele pegava as ofertas e falou assim: quando eu for até vocês, separa a oferta para levar para os pobres. É para isso que ele pedia, né? E não era para ele não. Então isso é perigoso. A gente chama isso no estudo teológico, né? Simonia, a arte de comprar e vender dom espiritual, né? Só que é interessante, você pode achar que está vendendo, não está, porque Deus vai cobrar, né? Vai cobrar. Então aí nós temos aí a nossa conclusão. A igreja do primeiro século nasceu e cresceu sob a chama do Espírito Santo. Uma igreja que despreza a operação dos dons incorre no erro de confundir avivamento com movimento. E isso é muito perigoso. Precisamos buscar a cada dia essa chama em nossas vidas, pois é a força motriz de uma igreja que ora por um avivamento em seu seio. Então, uma igreja que ignora os dons espirituais, que acha que não é necessário, ela incorre no erro de ter no meio dela só um movimento, não há avivamento do Espírito Santo, né? E é uma igreja que, em tese, ela tem nome que está viva, mas ela está morta, porque o que dá vida à igreja, né, é a presença de Cristo através do seu Espírito. Então nós temos que ter esse Espírito Santo, e os dons espirituais veio para avivar, para dar mais vida a essa igreja, né? A igreja até então prega a palavra, os dons mostram que a palavra tem poder. Eu mostro que a palavra salva, mas quem mostra que a palavra pode transformar é através dos dons. Eu não preciso de poder de convencimento quando Deus usa o sobrenatural, né? Nós citamos aqui os magos lá, né? Quando eles tentaram imitar Moisés, né, o que aconteceu? Eles não conseguiram. E eles falaram com o faraó: isso é só o dedo de Deus. Ou seja, eles declararam que o que Moisés fazia era só o dedo de Deus, não era nem a mão de Deus, porque era muito extraordinário. Então os próprios magos, inclusive muitos egípcios, acreditaram em Moisés, né? E quando ele fala dos primogênitos na Saraiva, muitos egípcios tiraram os animais dos pastos, igual Moisés falou, porque acreditou em Moisés. E quando ele sai do Egito, uma grande multidão de egípcios sai do meio deles, porque acreditou no Deus deles, através de uma demonstração de poder. Então, para isso servem os dons espirituais, para demonstrar que a igreja não é só um movimento, a igreja não é só uma organização, mas a igreja é um organismo vivo, e essa igreja tem poder para fazer aquilo que Deus autorizou ela a fazer pela palavra. Então, para isso servem os dons espirituais, para nos fortalecer. Nós passamos a ser uma igreja que militante, mas triunfante, porque quando pregamos, a palavra de Deus é confirmada por sinais. A Bíblia diz: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Se pegar alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então está na promessa do próprio Jesus. Os sinais acompanham a igreja. Presta atenção, os sinais acompanham a pregação, não é a pregação que acompanha os sinais. Tem pregador que usa os sinais para convencer, o que convence é a palavra. Os sinais é quando a pessoa é incrédula, ele vem para corroborar aquilo que a palavra já faz. Mas quem convence, na verdade, é o próprio Espírito Santo. Então é importante entendermos que a igreja precisa ter os dons espirituais em seu seio para que ela seja uma igreja avivada, e que quando alguém questionar a nossa fé, ele ficar sem palavras diante do que ele pode ver acontecer através da unção e da operação do Espírito Santo. No mais, está aí mais uma lição: o Espírito Santo na vida da igreja, o avivamento na igreja primitiva. Quando você vai estudar o avivamento na igreja, é interessante que, por que as igrejas históricas falam do cessacionismo? Porque a igreja no primeiro século era muito comum. Mas quando você parte ali já para o segundo, terceiro século, o Espírito Santo já não atuava na igreja como atuava na igreja do primeiro século. Então, no quarto século, então nem se fala, aí que sumiu mesmo, não havia muitos milagres. Então, aos poucos, os dons espirituais realmente, na história da igreja, eles desapareceram, né? Por isso que precisou de haver um novo avivamento no século XIX, né?
e 1906, 1910, 1911 no Brasil. Ou seja, então nós temos aí aproximadamente aí 17 séculos em que o Espírito Santo era esporádico. Vemos movimentos, né, John Wesley, depois da Reforma, né, lá no século XVIII, 17 e 18, alguns movimentos, mas assim, no geral, a história da igreja, até a Reforma principalmente, não se vê falar nos pais da igreja sobre os dons espirituais com tanta ênfase como era na igreja primitiva. Então, é o motivo que alguns sensacionistas, igrejas tradicionais como as igrejas reformadas, pegando pela história, entende que foi só lá no primeiro século. Mas não quer dizer isso, quer dizer que a igreja também viveu um período da idade das trevas, um período em que nem o evangelho era pregado genuinamente, né? Nós temos casos aí, né, das indulgências, a igreja por um período muito grande. Então, se eu fosse pegar por aí também, eu estaria dizendo que a igreja começa então após a reforma. Então é interessante tomar esse cuidado e não pensar só porque não aparece na história, não quer dizer que não está lá, não quer dizer que Deus não opera. Às vezes nós é que deixamos de buscar. Assim como não aparece a pregação genuína, que só aparece a partir de Lutero, depois do quarto século para cá. Então é importante, não só isso, as próprias doutrinas, algumas delas foram formalizadas a partir do terceiro e quarto século. Então esta é a nossa lição, que Deus possa continuar abençoando todos vocês. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar participando com vocês dessa lição. E mais uma vez pedindo a vocês que dê o seu like, né, visualize esse vídeo, visualize os vídeos anteriores também, que estão muito relacionados. Eu estou sempre dizendo isso, nos ajudando na sua visualização, se inscrevendo no canal. Você que, né, pela primeira vez passou por aqui e assistiu a aula, se inscreva, nos ajude, né, faça a divulgação aí e dê o seu like ali, e para que nós possamos cada dia mais crescer esse trabalho, né? E a gente tem procurado fazer o melhor, mas tudo para a glória de Deus. No mais, quero agradecer, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.